meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar sempre conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no livro, na verdade na epístola de Paulo aos Romanos. Eu quero ler o capítulo 11, nós vamos ler ali o verso 7, que diz assim: portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje fechou-lhe os olhos para que não vejam e tapou-lhe os ouvidos para que não ouçam. Glória a Deus. Irmãos, muitas vezes, e eu falo de muitas mesmo, é difícil entender os desígnios do Senhor. Quando eu falo os desígnios, são os caminhos, os propósitos, os caminhos a qual os desígnios são os propósitos, na verdade, mas o caminho que leva ao propósito, quando nós nos colocamos a caminhar e entendemos que precisamos de Deus, precisamos alcançar com todo o nosso coração os propósitos do Senhor, mas nem sempre os caminhos são compreensíveis à nossa mente. Muitas vezes temos dificuldade. Olhamos para algumas pessoas que parecem serem mais letradas e mestradas na palavra de Deus, parece que entendem tão claramente e têm tanta disposição em obedecer a Deus, que nos perguntamos por que não somos assim. Bom, algumas realidades acontecem e espero que essa palavra possa ajudar você a encontrar o seu propósito e a fazer aquilo que é justo. Mas saiba, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas, eu arrisco a dizer que 99% das vezes ela vai doer. E vai doer muito. Mas na verdade é a dor que cura. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque ouvimos muito falar do descanso em Deus, mas às vezes nos colocamos numa situação de comodismo, como se Deus fosse fazer tudo. Deus é o nosso ajudador, meus irmãos. Ele vai pegar na nossa mão e vai nos levar. E nos garante que se nós formos pelo caminho que ele trilhou para nós, a vitória é certa. Mas a disposição de obedecer tem que vir do nosso coração. E Paulo traz aqui uma informação, é impressionante quando ele fala no versículo 6, porque ele fala assim, no versículo 5 eu vou ler: o mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permanecem fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha dá-se pela graça de Deus, então não se baseia nas obras dele, pois nesse caso a graça deixaria de ser verdadeiramente o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Nada que nós fizermos para Deus, nada, meus irmãos, nos dá o direito de retrucar com Deus. É a vontade dele, principalmente dos profetas, e aqui ele fala de duas classes, os escolhidos e os endurecidos de coração. Ele está falando de duas classes: aqueles que tiveram um coração endurecido. E eu já quero ler um versículo com vocês que está em Hebreus capítulo 3, versículo 3, 15, falando assim, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, no dia de hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecidos pelo engano do pecado, porque nós tornamos participantes de Cristo, e de fato aguardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Deus chega a todos e eu não caio nessa de que Deus não falou. Deus já falou, até a palavra aqui tem muitas coisas que nós devemos fazer e às vezes nós não fazemos pelo nosso orgulho, mas onde a mágoa está grande, a fé tem que estar gorda. Eu quero repetir isso: onde a mágoa está grande, a fé tem que estar gorda, porque a mágoa, ela é pecado quando nós nos magoamos com as pessoas, e ela gera orgulho em nosso coração e nos tira totalmente do caminho do Senhor. Eu quero ler com vocês, na verdade nem vou ler, eu vou ler um versículo só da história de Jonas, que era um profeta, era um homem que conhecia a Deus,
Foi um homem que teve experiências com Deus. E a ordem, eu vou ler o primeiro versículo que diz assim, ó: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Olha, alguns teólogos trazem essa palavra como o porquê que Jonas não foi. Alguns afirmam, e tem alguns historiadores aí, mas não são palavras, não está na palavra, meus irmãos, eu não posso atestar como verdade, mas nós temos algumas nuances de que pode ser aquilo, de que os indivíduos teriam matado o pai de Jonas, teriam causado grande mal para ele, e Jonas, sendo profeta, teria ciência de que Nínive, e lendo as escrituras, sabendo das profecias, porque ele era íntimo de Deus, sabendo das escrituras daquilo que aconteceria, ele sabia que Nínive atacaria, a Síria atacaria posteriormente Israel, levando eles cativos à Babilônia. E a palavra fala que ele nem orou, nem respondeu, nem deu, só se colocou num caminho ao contrário daquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Irmãos, Deus nunca vai nos proibir de ir no caminho ao contrário. E ali ele fala que ele já encontrou um barco preparado, só que ele teve que pagar um preço. A palavra fala aqui, ó: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, vamos ter que pagar um preço, porque o Senhor Jesus já pagou um preço pelo nosso pecado. Então nós temos que entender essa situação, mas aquilo que ele nos pede, e perceba que para mostrar amor para ele tem que obedecer, ou seja, tem que fazer aquilo que se pede, inclusive aquilo que já está escrito na palavra: ser uma boa pessoa, perdão, praticar o bem, fazer a justiça, servir, fazer a obra. Não tem como servir aos dois senhores, não tem como entrar numa situação de comodismo, que Deus é bonzinho. Irmãos, a vida ela é uma guerra, quero repetir isso, a vida não é uma guerra, e o Senhor, ele nos faz guerreiros e não crianças mimadas. Bom, e o que aconteceu? A palavra fala que Jonas foi atingir, o barco onde Jonas estava foi acontecido por uma tempestade. Eu quero ler com vocês aqui o versículo 10, que fala assim, ó: então os homens, depois do capitão for falar, chegaram os homens. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Mas perceba que antes um pouco Jonas estava deitado, com o barco todo balançando, deitado e dormindo no porão do barco, escondido. E existem muitas pessoas assim, meus irmãos, querendo se esconder do Senhor, querendo se esconder da vontade do Senhor. Escondem-se em máscaras, escondem-se em desculpas, escondem-se em várias situações, e o Senhor conhece, o Senhor sabe aquilo que nós podemos fazer. E não tem como negociar com Deus, irmãos, eu quero repetir, não tem como negociar com Deus. Quando Deus decreta uma vontade para nós, ela é soberana. Você pode ir, mas Tiago 4,4 fala que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Você se coloca numa situação de inimigos de Deus. E olha só o que acontece. Ele fala, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Olha o que Jonas responde no capítulo 12, do versículo 12. Fala assim, ó: respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Percebe que Jonas sabia exatamente o que estava acontecendo? Mas a grande pergunta, e eu sempre faço essa pergunta, e não sei se vocês fazem: por que ele mesmo não se jogou sabendo disso? Por que ele mesmo não se atirou ao mar? Por quê? O medo? Parecia uma circunstância de que não aconteceria, de como Deus teria falado com ele. Mas o detalhe é que nem ele e nem os tripulantes da navegação não jogaram. Aí diz assim, ó: ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remaram de volta o barco, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Irmãos, e agora eu vou falar uma coisa: Deus não quer quebrar o barco, mas se for preciso ele quebra. Então é necessário tirar o Jonas do barco, é necessário tirar, acordar aquele que está dormindo, aquele que está com sono indolente. E qual que é o sono indolente, Alisson? É o sono do pecado. Jonas, o indolente quer dizer sem dor, que a pessoa não sente mais dor. Ele estava dormindo num lugar agitado
e nem sentia nada. Por quê? Porque o Senhor, porque ele acreditava que o Senhor não faria nada para ele pelo fato dele ser profeta. Engano. Olha só, a palavra que Paulo dá ali para os israelitas, entre os israelitas e escolhidos, está justamente em Isaías, capítulo 29, versículo 10. Eu falo assim, que diz assim: é porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo, fechou os olhos de seus profetas e videntes. Para eles, todos os acontecimentos futuros desta visão são um livro selado. Quando você o entregar, aos que sabem ler dirão, não podemos ler, pois está selado. Quando entregaram os que não sabem ler, dirão, não sabemos ler. O que está dizendo? Que somente ele poderia fazer o que deveria ser feito. Os que sabem ler, o livro estava fechado para eles. E os que não sabem ler, estariam cegos com os olhos. Por quê? Porque é um simples fato. O propósito que Deus tem com você é somente para a sua vida. E perceba que depois que eles jogaram barca, olha, Jonas não orou, depois que veio a palavra, Jonas não orou nenhum, mas a palavra começa aqui no versículo 1, dentro do peixe, Jonas orou. E essa é a graça de Deus, sabe por quê? Olha, aquele mar, eles estavam no meio do mar, Jonas seria incapaz de nadar a qualquer lugar, com aquele mar agitado da forma que fosse, ia cansar, ia morrer afogado, ou então até mesmo atingido por um raio. Agora o peixe veio e engoliu, não mordeu. É a graça de Deus. 3 dias, fala de o tempo de morte do velho homem para o tempo da ressurreição do novo homem. Mas você pode ler o capítulo 1 inteirinho. Balançando o barco, sono da indolência, e hora nenhuma de Jonas abriu a boca para falar com Deus. E o que Deus queria? Que Jonas abrisse a boca para orar com ele, para orar, ler a palavra, jejum. Irmão, não adianta. O pastor pode chegar e pôr a mão na sua cabeça, o Alisson pode orar por vocês aqui, eu oro, acredite que eu faço a minha parte, sabe? Você pode orar pelos seus filhos, mas os seus filhos em determinada hora, Deus vai chamar eles a orarem por eles mesmos. Ninguém tem autoridade maior sobre a nossa vida do que nós mesmos, é isso que está falando aí. Olha, eles abriram o livro e estava selado, os que sabiam ler. E os que não sabiam ler, não conseguiam ver. Dormiam no sono da indolência. Por quê? A indolência, ela é como se fosse uma anestesia, sabe? E aí o que acontece? Muitas pessoas estão nesse sono da indolência, num deserto onde a água é o crack, onde a água é a prostituição, onde a água é a mentira, onde a água é as máscaras que colocam, onde a água é a falta de perdão. E eu gosto justamente de Romanos capítulo 8, versículo 31, que fala: quem poderá intentar contra os escolhidos de Deus? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta que é pertinente a essa palavra: e se Deus for contra nós, quem poderá ser por nós? Porque eu sei que Deus tem falado com vocês a respeito de algumas coisas que devem ser feitas. Não tem como atingir a promessa, meus irmãos, sabe? O fato não é se Deus é por nós, o fato é se nós somos por Deus, sabe? Quando Ele manda nós orarmos e lermos a Bíblia, quando Ele manda nós, sabe, pedirmos perdão e deixarmos o orgulho de lado, quando Ele manda nós não mentirmos por irmão, quando Ele fala para nós deixarmos de lado a traição e viver tudo aquilo que Deus tem, deixar as máscaras caírem, deixar o pecado. É o pecado que endurece o coração. Jonas estava em pecado? Estava contra a ordem de Deus, mas ele orou. E olha, perceba que quando ele começa a orar, aqui a palavra fala, ele ora ali, leiam a oração dele depois, mas eu gosto aqui, no versículo 10, do último versículo, depois da oração dele toda, e fala assim: e o Senhor ordenou ao peixe, e ele vomitou a Jonas. Agora, o que é o peixe? É o processo, é o caminho. João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho é o processo, que te atinge a verdade sobre a sua vida, que outros não podem ler, que trará vida para você. Agora, está justamente naquilo que nós não queremos fazer.
A vontade de Deus dói, irmãos. A vontade de Deus dói. E dói muito. Olha, eu quero trazer aqui, não como desesperança para vocês, porque tudo isso, eu vou acabar com outro versículo, mas em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5, fala assim, ó, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E fala nos últimos dias, pode ser do processo, irmão. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. E esse me chama a atenção. Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, aparência de piedade, mas negando todo o seu poder. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E é justamente nesses processos que nós negamos, que nós queremos pular a etapa. Por exemplo, naquele pedido de perdão à pessoa que nós ofendemos, a pessoa que nós machucamos, é dizer eu te amo para quem tanto nós dizemos eu odeio você um dia, sabe? É nesse momento que o Senhor trabalha em nosso coração e quebra todo orgulho que precisa ser quebrado, para que Ele possa, porque senão entramos no sono. Perceba que a graça foram para poucos que foram escolhidos. Olha, agora é impressionante. Agora o propósito de Deus na rejeição. Ele fala aqui, ó, no versículo justamente 11. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem a possibilidade de se levantar? É uma pergunta. Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme. Irmãos, o que Deus está falando é que Deus fez algo justamente para despertar o coração daqueles que não foram alcançados. É a intenção de Deus salvar todo mundo. Agora, Deus vai salvar todo mundo? Não. Somente aqueles que aceitarem Jesus e os seus mandamentos através da sua maravilhosa graça. Eu tenho repetido isso. Olha, e Deus tem o seu meio de fazer. Perceba que Jonas, eu vou falar agora uma coisa que eu sei que pode soar até pesado, mas é a verdade. Enquanto Jonas ficou no barco, Deus não queria quebrar o barco. Deus só queria que Jonas seguisse o seu propósito. Mas estava atingindo outras pessoas. Estava atingindo outras pessoas. É nesse momento que nós entendemos, sabe? É nesse momento que nós entendemos que a nossa família, alguém da nossa família, de repente fica doente e a situação vai piorando. É nesse momento que nós entendemos que as portas de emprego não se abrem. É nesse momento que nós entendemos, sabe, que à noite vamos dormir e temos visões com vultos e vemos o demônio do lado da nossa cama, sabe, atormentando a nossa cabeça porque não tem proteção nenhuma, longe da presença de Deus. Mas quando se coloca dentro do peixe, por mais desagradável que esteja ali, que esteja no processo, saiba que você pode pegar Covid-19, Covid-20, Covid-21 e você não será atendido, porque Salmo 91, versículo 7, cairão 1.000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. É isso que fala, é isso que fala. E é isso que nós precisamos compreender no dia de hoje, que Deus chama nós a essa realidade. Eu quero terminar com vocês, porque há uma passagem a qual Deus endurece o coração dos egípcios, que está em Êxodo 14, versículo 15. Fala assim, ó: endurecerei o coração dos egípcios e eles virão atrás de vocês. Mostrarei a minha glória por meio de Faraó e suas tropas, seus carros de guerra. Quando a minha glória se manifestar por meio de Faraó e seu carro de guerra, e seus carros, todo o Egito e verá e saberá que eu sou o Senhor. Foi o que aconteceu com Jonas. Aqueles tripulantes, cada um seguiu o seu caminho, mas aqueles tripulantes viram que Deus era com Jonas, reconheceram o Senhor na vida dele e assim reconhecerão. Mas é necessário que nós mesmos, os profetas escolhidos, nos dobremos e nos rendemos a essa graça, porque se não houver rendição, não há milagre. É Deus, é a vontade dele, é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade é dele, os planos que não podem ser frustrados são os deles, então não pule etapas. Gostaria de deixar essa mensagem com muito carinho e amor para vocês. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.